Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado bem importante, porque agora, no mês de novembro, a gente vai ter o GRI Club Fundos Imobiliários 2021, que é o maior evento de fundos imobiliários do Brasil. Então, vai ocorrer no dia 11 de novembro, no Transamérica Expo Center, na cidade de São Paulo. Então, esse ano a gente vai ter, sim, evento presencial e também, claro, vai ser transmitido online. Então, se você tiver interesse, as inscrições lá no nosso site, no Clube FI, e também diretamente pelo link clubefi.com.br/congresso. Tá? A gente vai ter a presença aí dos melhores profissionais dos segmentos de FIIs, tá? Então, uma oportunidade única. E, claro, se você também gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. E hoje, então, eu converso com o Daniel Caldeira e com o Elton Araújo, que são gestores da Mogno Capital. Tudo certo aí, Daniel? Tudo bom, Thiago? Primeiro, é um prazer estar aqui com você, sempre uma conversa muito boa. É um prazer poder dividir aí um pouquinho do nosso trabalho com os espectadores de vocês. E, bom, rapidamente, eu sou o Daniel Caldeira, um dos fundadores da Mogno Capital, responsável pela área imobiliária. Hoje a gente tem 4 fundos listados, temos um outro fundo imobiliário fechado, né, de retrofit, e o Eliton, que está aqui com a gente, é o responsável pelo nosso fundo de CRI, pelo MGCR, né, nosso fundo de recebível. Eliton, se quiser apresentar aí um pouquinho. Cara, obrigado pela introdução inicial aí, Daniel. Então, sou o Eliton. Hoje eu estou à frente aqui da área de crédito da Mogno, especialmente aí à frente do MGCR, que é o nosso produto de crédito imobiliário dentro desses segmentos de FIIs listados, né? Legal, Daniel. Então, obrigado, Daniel. Daniel já é a segunda participação dele aqui no nosso programa. A primeira participação dele já faz um bom tempo, né? Enfim, agora a gente está voltando a conversar aqui. O Elton também, então agradeço a tua primeira participação aqui no nosso programa. Então, claro, o tema de hoje principal, a gente vai falar de 2 fundos, né, o Mogno CRI High Grade, então, que opera sob o código MGCR11, e depois a gente vai falar do Mogno Fundo de Fundos, né, que opera sob o código MGFF11, que é um dos FOFs mais conhecidos aí no nosso mercado. E, então, acho que o Elton, que é o responsável, né, pelo High Grade, então, até chama atenção o nome, né, porque o High Grade já vem indicando, né, para o investidor qual é a linha do fundo, e eu tenho entrevistado muito aqui gestores do segmento de recebíveis imobiliários, e muitos até não gostam muito dessa classificação. Então, na tua visão, Elton, qual que é a diferença entre o High Grade e o High Yield, se faz realmente sentido essa classificação aí? Realmente, acaba que essa classificação ela acaba se misturando bastante, até porque para você conseguir classificar esses fundos, você tem que ter um entendimento profundo ali do risco que você está correndo em cada um dos ativos, né? E como um produto estruturado, às vezes é difícil de você mensurar isso, por isso que a galera às vezes foge um pouco dessa classificação pela dificuldade de mensurar. Mas existe sim a diferenciação de risco dentro da indústria de CRIs. Infelizmente, aí o mercado acaba tendo pouca sensibilidade para essa diferenciação. Eu acho que é um processo ainda de maturação do mercado, de ele ainda entender o risco que está correndo, entender os produtos, onde cada um se enquadra, né? Mas, voltando aqui um passo da pergunta, a grande diferença aqui entre o High Yield e o High Grade é exatamente o risco de crédito que se corre, né? O próprio termo High Yield, ele veio depois do que a gente chama aí dos junk bonds lá fora, onde ninguém ia colocar ele com o nome de low grade. Ninguém gosta do nome de low grade, então, quando na verdade representam-se créditos de maior risco e, consequentemente, um menor grade do papel, né? Então deu-se esse nome de high yield porque eles têm um retorno maior, mas é em consequência de um risco maior que está se correndo, né? Hoje, na indústria de fundos imobiliários, basicamente esses fundos high yield, eles focam-se bastante em estruturas de loteamento, estrutura de crédito pulverizado, ou em estruturas de multipropriedade, ou de empresas realmente com
um nível de crédito menor ou com um nível de garantia menor. Os high grade aqui, por outro lado, né, são créditos que têm um nível de pagamento menor, mas porque o nível de garantia ou o nível de crédito da empresa por trás daquele crédito realmente faz jus àquele rendimento menor, né? Então, por isso que eles são high grade, porque eles focam bastante ou na qualidade da garantia ou na qualidade do devedor, né? Que é basicamente o que ancora a estrutura e você tem um nível de PDD muito menor, né? Então, é muito raro ou você vê aí um fundo que é classificado como high grade, ele tem algum problema no CRI ou tem algum problema de default, e é um problema às vezes mais recorrente aí dentro dos fundos chamados high yield, né, onde o cara tem que fazer uma reestruturação ou acaba mesmo perdendo um pedaço do principal. Tiago, eu acho que, desculpa interromper, eu acho que a gente optou por dar o nome de high grade mais como uma mensagem para o investidor que quer estar no fundo, que é um fundo que ele não precisa se preocupar com a qualidade de crédito, né? Aí, tecnicamente, se a gente vai discutir se a operação X é high grade ou high yield, ou tem um rating A ou rating X, vai depender de uma série de fatores que muitas vezes não faz nem sentido o cotista entrar nesse nível de detalhe, né? Lógico, tem os investidores que gostam de se aprofundar super, mas em linhas gerais, o que a gente quis falar é, gente, olha, você quer um fundo de CRI que paga um bom dividendo e não precisa se estressar com crédito, isso aqui é um negócio high grade. E, Daniel, ainda estendendo para você esse primeiro tópico, eu vejo que é interessante, porque esse segmento cresceu muito, é bem representativo hoje, de recebíveis imobiliários, e quase nenhum deles tem essa denominação de high yield, high grade, quer dizer, o investidor que a gente sabe que o iniciante acaba olhando muito para o dividend yield, ele acaba comparando laranja com banana, vamos dizer assim, e não está entendendo que existe um risco superior dentro daquele fundo em relação a outros, né, como é o caso do fundo de vocês. A Ambima até criou uma classificação que vai além da classificação que a gente utiliza aqui no mercado, o segmento corporativo, o segmento logístico, então já está falando lá se é gestão ativa e passiva, se é renda ou desenvolvimento, agora tem a questão dos fundos híbridos também. Você não acha que o mercado, ou via Ambima, poderia realmente deixar isso mais claro para o investidor? Qual é o fundo com alguma tipo de classificação de risco? Não sei se seria o high yield, o high grade, mas algum outro tipo de métrica que deixasse de uma forma mais objetiva isso para o investidor? Olha, eu sempre penso um pouco do lado de não perder muita flexibilidade, né? Eu acho que a Ambima já há muitos anos exagera demais em uma série de coisas que duvido que alguém leia, duvido que alguém siga e gera um monte de restrições para diversos participantes de mercado. Se eu acho interessante ter uma classificação de risco, lógico, né? Acho que é uma baliza para o investidor para que ele possa ter mais uma informação, mais uma ferramenta para tomar decisão. Mas eu não sei se eu faria isso de maneira a tolher a liberdade do gestor de alguma maneira, né? Não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Eu acho que cada um tem que fazer uma proposta e seguir aquela proposta. O quão mais clara ela ficar para o cotista ou não, depende da mensagem que o gestor vai passar. Uma outra coisa que eu acho super importante é o que é risco, né, Thiago? Assim, fala, poxa, esse fundo é um fundo high grade, né? Para mim, para o Wellington, para você, eu entendo que eu estou falando que o risco de crédito é muito baixo. Aí o cotista vai lá e fala, pô, mas pera só um pouquinho. Você me falou que esse fundo era um fundo high grade, ou seja, de baixo risco, e a cota foi de 100 para 87, né? Isso aqui é arriscado para caramba. Então, eu acho que antes da gente conseguir ter um trabalho, vamos dizer, mais claro de determinação de risco ou de divulgação do risco, a gente precisa educar o que é risco, né? Risco é vol, risco é crédito, risco é o quê? Né? É a carteira que está por trás que está se deteriorando ou não é? Então, e nesse sentido, acho que o trabalho que você faz e os gestores que se dispõem a se expor e explicar ajudam muito, né? Quer dizer, vai do cotista também procurar esse tipo de educação e se informar cada vez mais. Eu vejo no fundo de CRI crédito muito mais como risco do que vol, né?
o cotista pode olhar de maneira diferente, fala, poxa, esse fundo aqui, vocês falam que é high yield, nunca teve problema nenhum. Tem que diferenciar essa questão do risco de preço e risco de crédito, realmente fazer entender que isso que a gente está falando agora, o high yield, high grade, está em relação ao risco de crédito, não o risco de preço, que é vol, né? Mas, enfim, tem todo um trabalho educacional, mas, de certa forma, eu acho que você tem razão, acho que quanto menos amarra tiver, melhor, e acho que o próprio mercado, as gestoras vão alinhando, como vocês estão fazendo, acho que é interessante colocar, vocês mesmos colocaram lá, high grade, né, para deixar bem claro o objetivo, essa proposta, essa tese geral aí do fundo, né? E entrando aqui no outro tópico, né, o MGCR11 vai completar agora um ano, né? Então eu queria, Elton, que se você pudesse fazer um pouco do resumo desse primeiro ano do fundo, né, e explicar bem o que é, então, a estratégia, a tese central aí de vocês. Então, esse fundo nasceu, começando do início, né, já com essa estratégia lá em outubro do ano passado, tá? Só que o trabalho dele começou muito antes, né? Eu vim para a Mogna aqui exatamente para iniciar o projeto desse produto, e a gente já começou a trabalhar em junho, julho ali, para sair com o produto em outubro. Então, você vê o quanto tempo a gente já começa a trabalhar antes. Isso para quê? Levantar pipeline, estruturar a operação e já deixar tudo, como a gente diz, na boca do gol, né? Para a gente já sair em outubro com o produto. Foi quando a gente saiu e a alocação desse produto foi extremamente rápida, tanto nas duas emissões que a gente teve, tá? A gente teve uma em outubro e outra em maio, aí as duas por volta de 70 milhões de reais, tá? As duas emissões, e a gente alocou todas as duas emissões basicamente no primeiro mês de vida do fundo. O fundo já estava aí com 90% alocado, ou no máximo aí 80% alocado. Isso é um comprometimento que a gestora tem, tá, no produto, e não é só de palavra. Tanto que esse fundo, quando a gente já saiu com essa mentalidade que a gente colocou no regulamento dele, que a gestora não recebe taxa de gestão antes que 75% do patrimônio da oferta esteja alocado. Então, realmente é um alinhamento de interesse cravado em pedra, né, aqui da gestora, porque a gente sempre vem com um pipeline já bem estabelecido e com um pipeline adequado para o tamanho da oferta que a gente faz, né. Então, é melhor estar sobrando papel e eu alocar mais rápido do que eu vir faltando papel e vejo depois o que eu faço. E a gente viu aí alguns fundos da indústria sendo bastante penalizados e fazendo um trabalho aí, às vezes não entendendo bastante o que era securitização, novos aventureiros aí, e não conseguindo alocar esse fundo num prazo razoável, tendo problema de estruturação, tendo problema com a operação que fizeram, até porque não tinham folga com relação à operação que estavam fazendo. E a gente vem aqui bem num outro sentido, né, bem focado, com prazo determinado, com oferta bem dimensionada, com acordo com o pipeline, né. Gostaria de captar 200, 300, 400 milhões? Gostaria, mas não vou prejudicar o meu cotista se não for possível fazer isso. Quando eu tiver um pipeline desse tamanho, farei ofertas para alocá-lo na mesma velocidade. Então, a ideia desse fundo, a gente vai crescendo ele de pouquinho em pouquinho, à medida que a gente tem pipeline bem de acordo com a oferta. E eu acho que o saldo positivo aí para esse primeiro ano do fundo foi que a gente fez esse trabalho bem, tá? Foi bem reconhecido aí pela indústria, vem distribuindo um bom dividendo para esse fundo, tá? Um dividendo bastante estável, tem bastante coisa acumulada dentro do fundo, tá? Papéis saindo de lock-up, e a gente teve um bom posicionamento, né? Eu acho que o resumo do ano foi bem esse. Certo, daí a tese do fundo tem alguns segmentos específicos, vocês focam dentro do que vocês denominam, por exemplo, de high grade, quer dizer... Enfim. Então vamos lá, tem tanto de segmento quanto de indexador, né? Falando um pouco aqui primeiro de segmento, o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Basicamente, hoje a carteira ela tem um bom pedaço aí em incorporação e segmento de incorporação, que eu sempre falo que é um pouco inerente ao produto de CRI. Por quê? É um produto voltado para o mercado imobiliário, o segmento de incorporação é uma das maiores vertentes desse mercado, né? Então acaba, sim, que grande parte das operações acaba sendo esse segmento, até para você ter volume de originação. Mas se você for ver, são operações muito bem localizadas, São Paulo,
são projetos já em fases avançadas, bem vendidos, entendeu? Então, não é nada de aventureiro aqui nesse sentido. A gente gosta bastante de logístico, tá? É um segmento que a gente acha bastante interessante, a gente tem bons papéis na carteira, GPA, Via Varejo, um galpão logístico em Salvador, tá? Ali na região, na Bahia, já locado para grandes, locado para Açaí, locado para M. Dias Branco. Então, esse tipo de operação a gente acha super sustentável, contratos atípicos, porque aí você acaba estando basicamente no risco corporativo de grandes empresas, tá? Então, você tem pouca chance de ter algum problema, com LTV adequado também para o produto, a gente gosta bastante. A gente tem algumas operações no setor de hospitais, mas com grandes nomes também, né? A gente sabe que um ativo é um ativo mais difícil, quando tem leito de execução, mas aí muito ancorado também no contrato atípico e no nome da empresa. E uma operação nova que a gente tem, que está aparecendo cada vez mais nos fundos, tá? De CRI, e eu acredito que vocês vão vê-las cada vez mais, são as operações de energia, tá? Operações de energia solar aí, GD, geração distribuída. Depois do marco da geração distribuída, que trouxe uma solidez para o segmento e uma definição jurídica que antes era bastante complicada e com o novo marco trouxe bastante clareza de como esses projetos vão andar no longo prazo, e a gente está vendo aí atualmente a crise energética que o país está sofrendo, né, essa necessidade, então provavelmente vocês vão ver bastante desses projetos. E a gente tem hoje um projeto desse na carteira, mas aí com grandes devedores, tá, que no caso é Extrafarma e Águas do Brasil, empresas de saneamento, já com contratos longos de outorga e concessões longas já também. Então, bastante focado na qualidade do devedor, bem para focar ali no high grade, que é o foco aqui da carteira, né? Então, nesse caso, um exemplo seria uma antecipação de recursos por uma empresa, por exemplo, de saneamento, entendendo que ela tem já uma concessão de longuíssimo prazo, que tem receitas futuras. Não, na verdade, esse projeto a empresa de saneamento, ela tem um contrato atípico com um parque de energia solar, tá? E ela já faz antecipação dessa geração futura. Entendeu? Mas como você coloca aí um nível de overcolateral alto nessa operação e você desconta o contrato de locação da terra e do equipamento também, e é um tipo de energia muito estável, né? Diferente da energia eólica, que você tem variação de vento, a energia solar você tem iluminação ali daquela região durante do ano, você tem eficiência das placas, então é um negócio super previsível, né? E, então, até dentro que a gente está conversando aqui, até para ficar uma explicação bem objetiva do high yield e high grade, né? Porque olhando para o relatório, quando você pensa no high grade, a gente já olha no exemplo que você falou, eu estou antecipando aqui de repente, o aluguel de um imóvel que está alocado para o Grupo Pão de Açúcar, quer dizer, uma operação muito fechada, com baixíssimo risco, de inadimplência, com possivelmente um imóvel ali em garantia. Por exemplo, tem residencial ali, então existe o residencial high yield e o high grade, qual que seria uma diferença? E, por exemplo, multipropriedade, existe multipropriedade high grade ou sempre é high yield, por exemplo? Não, existe. Sempre tem. Então, essa é a grande diferença, essa é a grande dificuldade de você classificar esses fundos, né? Porque se você bater a cara, multipropriedade. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Se eu falar para você que eu te dou um multipropriedade com um overcolateral de 90%, você classifica ele como high yield ou como high grade? Bota 50% de subordinação ainda. Ou 50% de subordinação, entendeu? Então, você tem que todos os créditos seus têm que defaultar, 100% deles têm que defaultar para você ter algum problema, entendeu? Praticamente. Então, você pode classificar. Se eu te der um mesmo papel e te colocar 5% de subordinação e um nível de folga ali de 2%, você já está num outro nível de risco, né? Então, você não pode bater um carimbo e julgar um livro pela capa só. Loteamento, high yield. Porque às vezes você coloca um nível de folga de crédito tão grande, tão absurda, que você realmente cai ele para um nível estatístico. É porque é estatístico esse tipo de risco, entendeu? Então, se a gente
assim, às vezes a gente olha um prédio e fala, bom, esse prédio é na esquina da Faria Lima com a, sei lá, com a JK, você olha aquele prédio de altíssimo padrão, você sabe que aquilo lá é um negócio de alto padrão, né? O CRI é um negócio muito mais complicado, às vezes o nome é bom e o CRI é arriscado, às vezes o nome é horroroso e o CRI é super tranquilo. Teve um comitê de crédito nosso que o Wellington trouxe uma operação que deu lá 10 slides da análise dele e eu falei, Wellington, tá perdendo seu tempo, meu tempo, tempo de todo mundo que tá aqui, a gente não vai aprovar isso nunca. Ele falou, não, fica tranquilo. A hora que a gente viu as garantias que tinha no CRI, a gente falou, meu, toma tudo que der desse negócio, né? Quer dizer, o nome não era o melhor nome possível, mas você tinha tanto over-collateral, tanta subordinação, tanto num preço tão baixo, que a operação pra gente ficava super tranquila. Então, não dá para fazer uma análise simplista só do segmento, você tem que olhar dentro daquele segmento também, como você falou, a subordinação e as garantias, que isso realmente que determina o high yield, o high grade que a gente está conversando aqui, Ayrton, é isso? É exatamente nessa linha mesmo. Você tem que olhar operação a operação, por isso que é tão difícil de classificar. E é por isso que se eu te disser que essa conversa que a gente estava tendo anteriormente, Ambima, vou colocar qualquer high grade, colocar certas métricas, é difícil. Se você quebrar essa liberdade no mercado, ela vai colocar algumas métricas que não vão encaixar, ela vai causar distorções desnecessárias no mercado. É isso que vai acontecer. Porque todo mundo vai fazer algum tipo de trick para poder cumprir o indicador, quando na verdade o risco é outro, ou o risco que você está correndo na verdade é outro. O mercado se adapta. Fundo imobiliário não pode ter mais de 10% numa operação. O cara vai lá e faz uma operação de CRI em 5 séries. É o mesmo risco. E ele dividiu em 5 séries. Era uma norma para você diluir o risco, e o mercado se adaptou, e o risco continua concentrado. Então, esse tipo de normativa acaba dificultando, entravacando e não resolve o problema, entendeu? Então, a gente acha que realmente o que vai mudar isso é a partir do momento que o investidor se aprofundar no risco que está tomando, entender as operações, quanto mais clareza, exigir clareza dos gestores quanto ao que está acontecendo aqui, essas informações, você está me dando pouca informação, se ele não está conseguindo avaliar, é exigir do seu gestor que lhe dê mais informações para ele avaliar corretamente e penalizar os fundos que não estão dando informação suficiente, não estão sendo claros quanto ao risco que estão correndo, né? E, Ayrton, também tem um debate intenso em relação ao indexador. Eu estava olhando dos CRIs da carteira de vocês, é tudo IPCA ou CDI. Aí eu te pergunto, essa é uma questão da conjuntura atual do IGPM, que agora já está mostrando alguns sinais aí de reversão, depois desse jump impressionante, né, que estava ocorrendo, ou vocês vão evitar de forma geral o IGPM daqui para frente? Então, desde o início do fundo, a gente começou com essa discussão dos indicadores e a gente chegou à conclusão de que para esse produto mais high grade, era interessante a gente evitar o IGPM, até porque, historicamente, o IGPM e o IPCA, eles acabam convergindo, mas, ao longo do caminho, o caminho do IGPM é muito tortuoso. Então, ele tem muita volatilidade e isso gera grandes problemas na economia e até para os devedores, né? Então, você tem aí 2 devedores clássicos para IGPM. Aquela pessoa que assinou um contrato de locação, ou uma grande empresa que assinou um contrato de locação, esse é o IGPM que, ou ela está discutindo para trocar o aluguel, que o aluguel subiu para 30%, ela vai estar cumprindo, mas espere que para a próxima revisão ela vai trocar o seu indexador, tá? Isso vai gerar um descasamento com o CRI, etc., se for o caso, se tiver um descasado. Ou, pior dos casos, é aquela pessoa física que comprou o seu loteamento, assinou lá que a sua parcelinha ia ser R$100, passou 2 meses, ela é R$400. Então, para essa pessoa que tinha um orçamento planejado e agora o orçamento dela está muito espremido, você inevitavelmente acaba vendo o risco de inadimplência dessas carteiras subindo. E não só, até para aqueles CRIs, CRI está pagando bonitinho, tá ok, não tive risco de inadimplência, está indexado a IGPM. A gente está vendo IGPM projeções negativas aí já. Pouquinho negativas já estão vindo. Já teve épocas de projeção não, né? Mês passado negativo, projeção negativa esse mês. Então a gente já tem esses indicadores mostrando uma volatilidade, e isso para a distribuição de um produto que a gente foca bastante em regularidade na distribuição,
tanto que eu procuro aqui suavizar os movimentos, inclusive de IPCA dentro da minha carteira, que se você ver, o meu dividendo ele é bastante estável em relação ao mercado. Eu só aumento ele quando eu tenho noção que eu posso aumentar, os movimentos que eu faço são muito suaves. A gente acha que o IGPM ele traz uma volatilidade desnecessária para esse mercado, tanto no ponto de vista de crédito, quanto no ponto de vista de distribuição do fundo, né? Mas isso que o Wellington falou é fundamental, né? Quer dizer, na nossa visão é um trade-off muito barato. Não é que você fala assim, olha, eu vou ter menos IGPM, eu não vou ter IGPM, e em razão disso eu vou abrir mão de X% de rentabilidade ao longo do tempo. Não vai. Pode ter um ano ou outro que o IGPM estoura e o IPCA fica para trás, mas vai acontecer que no longo prazo os dois vão ser muito próximos. Então a gente consegue chegar no mesmo destino com muito menos volatilidade, como o Wellington falou. É lógico que como o mercado fica muito focado no curto prazo e o cotista olha muito o dividendo mês a mês, ele falou, pô, para que eu vou comprar teu fundo que está pagando 80 centavos, tem outro que está pagando, sei lá, 1,40, 1,60. Mas no longo prazo a gente entende que a gente vai entregar um resultado muito condizente ou até acima do que se espera pela nossa carteira de crédito, dada a atividade da gestão, que não vai ser muito abaixo de fundos que vão pagar 1,40, 1,60 e depois vão pagar muito menos, porque o GPM fica indo e voltando com muito mais vol do que o IPCA. E, Daniel, tem um outro debate também em relação ao IGPM de forma geral, depois que teve esse acumulado absurdo aí de mais de 30% uns meses atrás, muitos contratos sendo modificados, né, tanto residencial, mesmo corporativo. E aí, outro dia até estava perguntando para um outro gestor também, ele me explicou uma visão que eu achei interessante, gostei da tua opinião, porque o incorporador, o loteador, o custo dele é muito mais em IGPM do que IPCA. A gente está vendo isso, o custo do material de construção, o CUB, enfim. Não pode ter um descasamento também, no sentido assim, se a parcela que ele está recebendo, o aluguel que ele está recebendo está em IPCA e o custo dele em IGPM, quer dizer, isso não pode causar um problema para o mercado de construção civil. Ou você acha que o mesmo IGPM não é o índice ideal, de repente teria que ter, eu já vi também, acho que, não sei se a Fundação Getúlio Vargas já está pensando em criar um outro índice que seria o mais adequado para a construção civil, que de repente poderia até servir como um novo indexador. Olha, eu não gosto do IGPM pela volatilidade dele, quer dizer, para mim o IGPM, o que a teoria clássica de finanças fala? Se você aceitar mais vol, você deveria ter um retorno mais alto, né? Quanto mais risco, e aí podemos trabalhar várias definições de risco, mais retorno você deveria ter. O que a gente observa com o IGPM? Eu tenho mais vol, né? Nesse sentido eu tenho mais risco, mas eu não tenho um retorno maior. E quando a gente fala aqui de um fundo de CRI, a discussão acaba aqui. Quando a gente fala de um contrato de aluguel, é muito pior, porque o que acontece? Né? Você fala assim, em 20 anos o IGPM e o IPCA, sei lá, chega no mesmo lugar, ou para ser um pouco mais justo, o IGPM entrega um pouquinho a mais, 1% a mais ao ano, coisa que o valha. Só que o que acontece? No ano que o IGPM vai ser 30, o que teu inquilino vai falar? Ô, Thiago, poxa, 30 não dá, vamos fazer um negócio, eu pago 15. Você fala, puta, o cara já está enrolado, já está enforcado, está em dificuldade, beleza, eu aceito os 15. Só que no ano que o GPM for 0, ou 1, ou menos 1, o inquilino não vai te procurar e falar, putz, lembra no ano passado que eu te paguei só 15 e era 30? Quer saber, esse ano é 0, eu vou te pagar 15. Então, a não ser em situações muito específicas, contratos atípicos e tal, você não vai receber o IGPM cheio no longo prazo, justamente por causa da vol dele. Então, o IGPM eu não gosto meio por definição, tá? Agora, se eu tenho um produto, se eu estou construindo um imóvel e o custo daquilo lá é mais indexado ao IGPM, eu entendo que faz sentido, pelo menos durante a fase de construção, ou o que quer que seja, você ter um casamento de índices. Talvez o INCC faça mais sentido? Pode ser, né? Temos que entender qual é a melhor cesta, mas tanto pela volatilidade do GPM, quanto pela natureza da nossa economia, que é uma economia muito improdutiva, muito fraca, e a gente vê repetidas vezes ao longo do ciclo
o proprietário não conseguir repassar o IGPM cheio, eu prefiro sempre evitar o IGPM. Agora, veja, às vezes eu falo isso e a gente fala assim, então você é a favor do governo proibir o IGPM, obrigar o IPCA? Não, gente, eu sou a favor da iniciativa privada chegar na solução mais adequada. Não acho que o governo tem que meter a colher e falar, agora o contrato reajusta assim o assado. A gente é grandinho para decidir isso. Não, legal, Daniel. Eu acho que um outro ponto também, falando desses indexadores, acho que o ponto do IGPM na discussão das incorporadoras é bem entender para aquela estrutura que indexador que cabe, né? Até antes aqui de eu colocar para dentro do fundo um indexador ou outro, por exemplo, estou tentando trocar minha carteira agora para CDI, entendeu? Gostaria de aumentar a minha exposição a CDI. Porém, tem operações que não cabem uma indexação CDI por definição da estrutura de crédito dela. Então, por exemplo, se eu tiver uma operação onde eu estou descontando um contrato atípico de locação, a estrutura da operação tem que ser a mesma do contrato atípico, senão eu vou ter um descasamento de índice entre o fluxo da dívida e o próprio fluxo do CRI, e isso vai causar um risco de descasamento de crédito desnecessário. Então, realmente, se eu estou financiando um projeto onde o meu fluxo e os meus custos do fluxo, eles estão indexados a IGPM por natureza intrínseca, obviamente, a dívida também tem que ser indexada naquele indexador. Agora, se eu vou tomar essa dívida ou não, aí é outra conversa. E, Ayrton, também olhando para o relatório gerencial do fundo, eu vi que tem um peso considerável de fundos imobiliários na carteira. Né? Qual que é o objetivo? É ter um ativo líquido, você está buscando alguma oportunidade, mas ao mesmo tempo também você não quer penalizar o cotista com dividendo menor, dado que agora até essa penalidade é um pouco menor, que o juros está subindo. Mas então qual que é o objetivo? Ou é uma estratégia de ter realmente uma composição ao longo do tempo de fundos também dentro da carteira? Então vamos lá, a estratégia de FIIs aqui na carteira, é importante ressaltar que é só FII de CRI, tá? Aqui para essa carteira é uma carteira de CRI, que ou compra CRI direto ou compra fundo CRI via fundo. Então, qual que é a estratégia aqui? São 3 estratégias básicas, né? A primeira é uma estratégia de carrego mesmo. Então, onde eu avalio se... Então, vamos supor, se eu tenho um CRI no mercado secundário extremamente descontado, onde é mais barato eu adquirir o fundo do que eu comprar o CRI no mercado, não tenho o que pensar. É melhor comprar o papel, porque você tem mais liquidez, tá? Você consegue trocar de indexador mais rápido, você consegue remanejar o papel de maneira mais rápida na carteira. Então essa é uma das estratégias. Então, se eu vejo uma carteira extremamente descontada, onde os papéis ali dentro tem a média, vamos supor, de IPCA mais 5, mas a carteira está operando com 20% de deságio, que se eu comprasse aquela carteira, na verdade, mesmo tirando os custos, eu estou comprando ela IPCA mais 6, mais 7, realmente é uma estratégia que a gente não quis deixar passar. Então, essa é uma estratégia. Segunda estratégia é uma estratégia realmente tática. Então, você vê ali uma operação que vem com fundo descontado, você tem a oportunidade de fazer um ganho de capital, o mercado está precificando aquilo de uma maneira que a gente acha que não deveria ser, a gente tem a oportunidade de fazer uma flipagem. Então, são oportunidades táticas que a gente acha de risco baixo e que a gente tem que participar em prol de remunerar o cotista, né? Não deixar isso passar. E a outra estratégia é de troca de indexador. Então, vamos supor, a gente está discutindo aqui IPCA, IGPM, CDI. Então, vamos supor, agora o IPCA está rodando alto, o CDI está subindo. Imagina que agora eu queira trocar a minha exposição na minha carteira. Eu quero 40% da minha carteira em CDI. Como que eu faço isso da noite para o dia? Não consegue, porque o CRI é um produto extremamente líquido. Tanto para você estruturar, então, operações que não cabe CDI, igual que a gente tinha comentado, na operação de locação, você está descontando o contrato de locação, não cabe você colocar ali uma operação CDI+, porém, os fundos imobiliários CDI estavam extremamente descontados há tempos atrás, porque estavam distribuindo menos dividendo, e o mercado pouco olha para a curva futura de juros, olha para a curva D-2 dos juros, na verdade, né? Porque foi o que os juros foi há 2 meses atrás, que agora que está distribuindo. Então, realmente, você tem um risco ahead aí que você consegue ver para onde vão esses fundos muito claramente. E é muito mais rápido eu trocar para uma carteira imobiliária
CDI mais do que uma de CRI, né? O mercado secundário de CRI às vezes trava, às vezes você não consegue negociação, você não consegue vender os papéis que você tem, ou não estão saindo operações CDI mais. Então, o nosso intuito com essa carteira, com essa parcela da carteira em imobiliárias, é exatamente isso, né? Ter ou um carrego muito adequado dentro da estratégia, ou a gente fazer movimentos táticos, ou realmente uma troca de indexador muito rápida, onde eu consigo me antecipar esses movimentos de mercado. E, Ayrton, uma última pergunta aqui, depois para a gente entrar aqui no MGFF. Vocês trabalham também na originação dessas operações, ou vocês também mesclam, de repente, operações que vocês vão buscar CRI já dentro do mercado secundário? Como é que funciona isso? Basicamente as três, né? Então, a gente tem originação própria, sim. Hoje, pelo tamanho do fundo, o que acontece? Quando eu faço uma originação, você sabe, CRI saem aí 30, 40, 50, 100 milhões. Então, eu não consigo colocar esse papel todo para dentro do fundo, por questão de concentração de risco. E aí eu acabo fazendo muito com parceiros, entendeu? Então existe muito essa troca. A Mogno nasceu com a casa muito nesse sentido, até pelo próprio MGFF, ancorou muita operação de outras casas, tem um bom relacionamento com muitas casas, porque tem posição nos fundos de outras gestoras, e aí a gente leva a operação e tanto quanto traz a operação. Então existe essa troca entre as casas pelo tamanho. Então nenhuma das duas casas consegue ancorar suas respectivas operações, não consegue tomá-las sozinho, então todo mundo compartilha um pouquinho para todo mundo se diluir no risco. E também, obviamente, operação ativa no mercado secundário, vendendo, comprando coisa que a gente acha que está descontada. Às vezes, por exemplo, semana passada, na verdade, mês passado, a gente conseguiu encontrar um CRI de uma fundação que perdeu o mandado para ter CRI e precisava desovar os CRIs delas, assim, para ontem no mercado. Então, você consegue ali dar um bid muito interessante. Então, sim, a gente tem que estar ativo no secundário, tem que estar ativo no primário, porque é assim que a gente consegue gerar um retorno melhor para o cotista. E quando a gente consegue originar uma operação, seja uma operação que surgiu na Mogno e a gente dividiu com um parceiro nosso, seja o caminho contrário, é muito interessante para o cotista, né? Porque, por hipótese, vamos dizer que a gente tenha uma operação do risco XPTO, tá certo? Se essa operação a gente originou e dividiu com um parceiro, e o tomador final, lá, a empresa XPTO, está disposta a pagar IPCA mais 8, a gente faz esse papel IPCA mais 8. Se essa operação vem através de um distribuidor e tal, vai ter FII de distribuição, vai ter um monte de custo no meio do caminho. Então, para o mesmo risco, você vai ter um IPCA mais 7 em vez de um IPCA mais 8. Então, o perfil de risco acaba melhorando nas operações que a gente consegue originar internamente ou dividir com outros. E, Daniel, agora entrando no MGFF 11, né, o FOF, né, que é bem conhecido no mercado, bem tradicional. Como é que está a alocação do fundo hoje? Chama atenção, acho que não é só o Mogno que está com esse desconto, né? Estava olhando no Clube FI, está com PVPI de 0,86, então realmente pode considerar que alguns FOFs realmente estão um duplo desconto, porque as cotas que estão lá já estão com desconto, mais desconto do próprio FOF? Olha, os FOFs na média, né, a gente acompanha aqui de perto algo como 20 FOFs, todos, assim, na média é um desconto de mais de 10%, né, todos sofrendo muito no ano, né, caindo aí entre 12, 15, 16, 17% no ano, dependendo do fundo. E aí, todos esses que estão operando com desconto, de fato, eles acabam tendo esse duplo desconto, né? Como a gente fala, e no relatório, não no último, no penúltimo, a gente falou um pouco disso. No último, a gente deu um exemplo assim, muito claro, como se o fundo tivesse uma posição só. E quando eu olho essa situação, né, eu entendo... o FOF está sofrendo basicamente por dois motivos, né? Quer dizer, o cotista, pessoa física, fala, bom, o gestor não vai conseguir realizar ganho e o dividendo vai diminuir. De fato, o dividendo dos FOFs diminuiu na média, né, ao longo dos últimos meses, mas menos do que a gente poderia supor, né? Todo mês, quando a gente olha qual é o dividendo recorrente que esses FOFs geram e quanto dividendo eles entregam,
sempre tem uma oferta, tem um ganho de capital, tem uma parte da carteira que está líquida, então os gestores têm conseguido manter um dividendo na média acima do que o potencial de geração de receita recorrente dessas carteiras, e os FOFs hoje negociam, além de negociar com descontos grandes, eles negociam com yields altos, né? Estamos falando aí de 8, 8,5, 9, e o que acontece? Quando a gente fala de um fundo de tijolo, você fala assim, sei lá, vou dar um exemplo qualquer, né? O HGRE, fala assim, poxa, ele está negociando aí na casa de R$130 a cota, e o valor patrimonial é 168, por hipótese, né? Aí você fala, bom, então ele está barato? Quando a gente olha um fundo desse de tijolo e fala está negociando abaixo do valor patrimonial, é uma indicação, né? Mas eu não consigo garantir que ele está barato. Por quê? Putz, pode ser que aquela avaliação foi feita com premissas que já não são mais adequadas, por vários motivos, né? Agora, quando você olha um fundo de fundos com desconto, veja, não estou falando aqui o caso, tá? Eu acho que os corporativos estão com muito desconto, estou dando um exemplo qualquer. Mas tem dúvida, né? Eu posso questionar, posso falar, mas essa avaliação foi feita com base em quê, etc, etc. Quando você olha um fundo de fundos, o valor patrimonial é o valor da carteira do fechamento de ontem, né? Quer dizer, não existe questionamento, fala, não, o valor patrimonial acho que não é esse. É isso que fechou na bolsa ontem, né? Quer dizer, não tem dúvida. Então hoje eu olho e falo assim, poxa, eu posso comprar aqui KNCR, CPTS, BRCR, JSRE, etc, etc, por R$100 ou por 86, né, se eu comprar através de um fundo de fundos. Então, você compra com uma margem de segurança maior e você compra com um yield maior do que você compraria se você simplesmente fosse lá e comprasse esses fundos diretamente, mesmo quando você coloca na conta a taxa de administração. Então, os FOFs em geral, na minha visão, estão muito descontados, né? E muitas vezes que aparecem essas oportunidades muito assimétricas, né? Quer dizer, com grandes margens de segurança, em geral elas têm um custo de carrego alto, né? Você fala assim, poxa, eu vou comprar um ativo aqui muito descontado, porque ele vai valer o dobro. Em geral, é um ativo que está desocupado, é um ativo que tem algum problema, que não vai gerar renda. Hoje, em diversos fundos imobiliários, principalmente no caso dos fundos de fundos, o investidor tem a possibilidade de comprar um ativo com, como você disse, 14% de desconto, sendo que esse produto está alocado em fundos que estão baratos, né, com um mega carrego. Então, você fala assim, mas a taxa de juros vai chegar em 9, vai chegar em 9,25, em 9,5. Tiago, você me perguntar, olha, Daniel, você quer comprar um negócio com 20, 30% de desconto, a hora que você considera o duplo desconto, e para isso, você vai receber, que seja 8 ou 8,5% de yield líquido de imposto, quer dizer, eu recebo o que eu receberia na renda fixa, né, assumindo que o CDI chega em 9,5%, e eu ainda tenho uma mega margem de segurança e um super upside se eventualmente esse desconto fechar, ou quando esse desconto fechar, eu acho uma alocação muito assimétrica, né? Mas eu entendo a pessoa física que fala, bom, a taxa de juros vai subir, acho que isso vai cair mais, vou esperar para comprar, né? E no caso dos FOFs, o que acontece? Você tem muito menos o investidor institucional olhando para a FOF, e esse investidor, uma hora ele fala assim, gente, não me interessa, né? Quer dizer, se a visibilidade é X ou Y, chega um preço por metro que eu compro. Aquele determinado fundo de CRI. O FOF fica muito mais na mão de PF, né? Então ele acaba sofrendo mais também por causa disso. E, Daniel, uma pergunta que eu queria fazer também, e agora acho que é bem pertinente, dado esse cenário que até você colocou, os FOFs sofrendo aí no mercado, negociando com grande desconto aí sobre o valor de patrimônio, você acha que o FOF isso é uma realidade, assim, a gente que trabalha lá no Clube FI, com todos os fóruns e tudo mais, até vídeos que eu já fiz sobre isso, sempre tem comentários nesse sentido. Quer dizer, é um segmento bem criticado pelos investidores, né, no sentido assim, acho que não gera valor cotista, porque eu posso fazer sozinho, né, para que eu vou delegar isso, né, para um gestor? E também tem um adicional, porque, infelizmente, até fica difícil, às vezes, defender o FOF, porque
poucos têm um histórico, por exemplo, de 10 anos para falar assim, não, mas os gestores da média conseguiram trazer um bom resultado. A maioria dos nossos fundos listados aqui tem um período muito curto, alguns anos até a gente conseguir, de repente, ver realmente um resultado consistente aí na média do mercado. Mas você acha que o mercado... Que essa é a minha visão, acho que o mercado não compreende corretamente qual é a proposta de um FOF, né? Porque realmente... Thiago, assim, você fala, né, assim, o FOF é um produto muito criticado. No segundo semestre de 2019, o FOF era o produto mais elogiado, era a coisa que mais todo mundo queria, né? Quer dizer, a nossa memória é muito curta e a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse maniqueísmo, né? Isso é bom, isso é ruim, FII é bom, FII é ruim, FOF é bom, FOF é ruim. O FOF tem as suas características, né? É um fundo imobiliário que tem um beta muito alto. Quando o mercado vai bem, ele tende a ir muito bem. Quando o mercado vai mal, ele tende a ir muito mal, né? Que é o que a gente passou em 2019 e está passando agora. Agora, eu acho que o FOF é um produto muito bom para uma série de investidores, né? O que a gente precisa pensar é um pouco no viés de amostra, né? Quer dizer, o investidor que está no Clube FI, que está nos grupos de WhatsApp, que está mais ativo, por definição, ele não é um investidor passivo, né? Ele é um investidor que se interessa, ele é um investidor que está buscando educação, ele é um investidor que quer se informar. Então, para ele fala, por que eu vou comprar um FOF se eu estou aqui estudando esse negócio 10 horas por semana e eu acho que eu posso fazer sozinho? E a gente acaba ouvindo muito o feedback desse investidor, porque esse é o cara que está na plataforma e que está se comunicando e dando a sua opinião. Mas, eu arrisco a dizer que para a grande maioria dos investidores de fundo imobiliário, que é o sujeito que trabalha suas 8, 9, 10, 12 horas por dia, que só quer ter a sua rendinha, que não quer entender, não quer gastar as dezenas de horas necessárias para ler os relatórios de todos os fundos imobiliários, ouvir os gestores, ouvir as entrevistas, entrar nos fundos. O FOF, eu acho uma solução excelente, porque por mais que ele seja um veículo com uma vol alta, né, quer dizer, com beta alto, a gente fala, poxa, o MGFF hoje está negociando com um desconto enorme, mas eu olho a minha carteira e fico super tranquilo. É uma carteira que eu sei que no médio e longo prazo vai entregar uma renda super segura, super tranquila para o nosso cotista, né? Veja, boa parte das nossas posições estão sendo massacradas, né? Corporativo, alguns shoppings e tal, são posições que mesmo tendo despencado de valor ao longo da pandemia, vacância não aumentou, dividendo não diminuiu, né? Não teve problema de inadimplência, ou seja, são bons ativos que vão gerar resultado. Estão sofrendo num momento de volatilidade muito, muito exacerbada. Então, eu acho que o FOF tem seu lugar, tem seu nicho, tem seu público, não é a melhor coisa do mundo, não é a pior coisa do mundo, é uma proposta que eu acho muito válida para um determinado tipo de investidor. E Daniel, quando o mercado tem essas quedas, é um beta alto, então quando o mercado, você vê que os dividendos, os rendimentos sobem, né, porque você tem uma probabilidade maior de você gerar ganho de capital, e quando o mercado cai, o que é o maior desafio de gestor de um FOF? Quer dizer, você fica meio travado, porque daí também se você realizar um prejuízo, você pode até zerar, de repente, um rendimento aí no mês, e aí você está olhando outras oportunidades. Esse é o grande desafio nessas situações de mercado? Veja, Thiago, assim, o desafio é esse, tá? Assim, quando o mercado está subindo, a gente tem muito mais facilidade de girar o que a gente quiser no portfólio. Quando o mercado está caindo, a gente tem que tomar muito mais cuidado com o giro e o que acontece? A gente... eu diria que o maior desafio é deixar pelo menos uma porção relevante da carteira líquida e que a gente possa girar, né? E aí entra muito essa matemática. Então, por exemplo, no começo de junho, a gente fez um block trade de, sei lá, quase um sexto da carteira, envolvendo vários papéis. Alguns a gente tinha ganho, alguns a gente tinha prejuízo. No final, a operação toda deu, sei lá, 2, 3 centavos de lucro, mas a gente deixou
mais 1/6 do fundo líquido, né? Usamos esse dinheiro para entrar em oferta de CPTS, de KNCR, que deu dinheiro. Então, é engraçado, né? Porque dá um pouco da cozinha aqui dos bastidores, né? A gente vem já desde muito tempo, desde o começo da pandemia, falando assim, puxa, se o mercado cair mais tanto, de onde a gente vai tirar aqui liquidez na carteira, né? E o mercado foi de 3 mil para 2.900, para 2.800, para 2.700, furou 2.700 e tá lá, 1/3 da carteira líquida que a gente consegue entrar numa oferta, sair de outra, fazer um giro. Então, o maior desafio com o mercado caindo realmente é esse. É manter parte da carteira líquida para que você possa girar, realizar ganho e aproveitar movimentos de mercado. Mas quando você tem uma boa equipe acompanhando o mercado de perto, olhando as oportunidades de arbitragem, os block trades, os negócios oportunistas que surgem, o gestor consegue, de fato, agregar valor e navegar bem esse mercado. Se você falasse para alguém, olha, o IFIX vai passar de 3.200 para 2.700, quantos gestores de FOF vão continuar conseguindo entregar algum ganho de capital? Provavelmente todo mundo ia falar 0. E todos os gestores estão entregando algum ganho de capital. Interessante, Daniel. Bom, a gente tem alguns minutos ainda no nosso tempo aqui da entrevista. Não sei se Daniel, Wellington, vocês querem comentar mais alguma questão? Eu sei que a Mogno tem outros fundos também, o Mogno Hotéis, né, o Mogno Logística, enfim, vocês querem fazer algum comentário nesse sentido? Não, assim, do meu lado, eu acho que repetir um pouco o que a gente fala, né? É justamente nos momentos de alta de juros, de pouca visibilidade, de estresse com eleição, de estresse com inflação, o que quer que seja, que surgem grandes oportunidades, né? Aí o investidor fala assim, mas eu não vou comprar agora porque agora o cenário está muito turvo, né? Não tem visibilidade e tal. Gente, é por isso que os preços estão baratos, né? A hora que a Selic está lá embaixo, a inflação está na meta, o governo está fazendo o que precisa fazer e tal, você não vai achar oportunidade barata nenhuma ou quase nenhuma. Então, é muito fácil falar, né? Compra quando tem sangue na rua, compra ao som dos canhões e vende ao som dos clarins, mas agora ninguém quer fazer, né? Então eu acho que o investidor precisa olhar esse momento e falar, pô, beleza, eu entendo que tem risco, eu entendo que tem um monte de variáveis aí que me deixam assustados, mas será que não é agora a hora boa, né? Então é muito fácil falar, difícil fazer, mas acho uma reflexão muito importante. E então, você quer fazer alguma consideração final aí para a gente poder encerrar a entrevista? Acho que é bem na linha do Daniel também. Eu acho que, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, realmente o investidor tem procurado saber cada vez mais e se interessa cada vez mais aí pelo risco que estão se correndo em cada um desses fundos. Eu vejo muita indústria sendo descontada basicamente a mesma taxa, independente de risco, muito pouca sensibilidade a risco, principalmente os fundos de papel, tá? Que é onde você consegue ter riscos muito diferentes dependendo do fundo. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito bom nesse sentido de estar procurando educar o investidor. O investidor brasileiro é um investidor novo nesse segmento, diferente de países aí mais maduros, e quanto mais ele se educar, mais eficiente fica essa indústria, tá? Acho que é mais ou menos esse ponto. Daniel, quer fazer mais algum comentário final aí para a gente poder encerrar? Não, é isso aí, assim, reforçar um pouco essa colocação do Wellington, né? Quer dizer, o mercado desconta fundos absolutamente diferentes à mesma taxa. Então, isso precisa realmente ser muito trabalhado e martelado aí para que o mercado consiga fazer as distinções necessárias entre um fundo e outro. Legal. Então, Daniel, queria agradecer aqui a tua participação novamente aqui no nosso programa, agradecer também a primeira participação aqui do Wellington. Então, para a nossa audiência também, lembrando, né? Então, se você gostar dessa entrevista, deixe lá seu like, faça seu comentário. Também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Então, um grande abraço para vocês aí. Para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!